Olá, pessoal! Hoje eu falarei com vocês sobre o potencial elétrico criado por um condutor eletrizado. Mas antes, eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Se eu fosse resumir rapidamente tudo o que eu trouxe até então, eu diria para vocês o seguinte: quando uma carga elétrica se encontra em uma dada região do espaço, essa carga modifica a região em torno dela, criando ali um campo elétrico. Esse campo elétrico ele pode ser descrito em termos do potencial elétrico, que nada mais é do que a energia por quantidade de carga. Ou seja, é a quantidade de energia que uma carga de prova de 1 coulomb adquire quando colocada nessa região de campo, certo? Esse potencial ele varia com a distância. No caso de cargas fontes positivas, nós observamos que quanto mais distante da carga, menor é o potencial. Já se a carga fonte é negativa, quanto mais distante, maior será o potencial, né? É a relação entre potencial e linha de força. Lembrando que potencial elétrico sempre decresce no sentido da linha de força, né? Com isso, nós podemos afirmar que entre dois pontos do espaço há uma diferença de potencial, já que os potenciais destes pontos não são necessariamente iguais. É claro que se a gente pega, dois pontos sobre a linha de força, por exemplo, esses pontos eles terão potenciais diferentes, logo existirá uma diferença de potencial entre eles. O que nós vimos até agora mostra para a gente que quando uma carga elétrica de prova é abandonada em uma região do espaço, essa carga elétrica entrará em movimento espontaneamente se naquela região houver uma diferença de potencial. E a carga sempre vai se mover para regiões em que ela tenda a situação de menor energia. Nós vimos que, se for uma carga de prova positiva, ela tenderá a posições que são de menor potencial. Já cargas de prova negativa se movimentarão para regiões de maior potencial, mas ambas, cargas positivas e negativas, sempre se movimentarão para regiões de menor energia. Observem, se nós tivermos, uma carga de prova positiva se encontra em uma região do espaço em que o potencial é VA, ela sempre vai se movimentar sob a ação exclusiva do campo elétrico, ok? Caso outras forças atuem sobre ela, a situação já pode mudar, tá? Então, sob a ação exclusiva do campo elétrico, ela sempre se moverá para potenciais menores. Então, nós podemos afirmar aqui, que VA é menor que VB. E nessa situação, nós teremos sempre uma redução na energia potencial da partícula. Observem, se nós temos uma carga de prova se movendo do ponto A até o ponto B, o trabalho realizado pela força elétrica é dado pelo produto da carga pela diferença de potencial. Observem, se a diferença de potencial é positiva, porque VA é maior que VB, e a DDP entre o ponto A e o ponto B é VA menos VB, nós podemos afirmar que o trabalho será positivo. Consequentemente, a energia potencial do ponto A será maior que a energia potencial do ponto B. Sendo assim, essa carga está movendo para regiões de menor energia, correto? Agora, se nós tivéssemos uma carga de prova negativa, então está aqui, menos Qzinho, ela sai de um ponto A e vai para um ponto B. Se ela está sob a ação exclusiva do campo elétrico, nós sabemos que Qzinho negativo se move para regiões de maior potencial. Então, eu teria aqui VB
e eu teria aqui VA como VB sendo maior que VA. Nessa situação, apesar da carga negativa ir para potenciais maiores, ela também busca a situação de menor energia. Então, notem, nessa situação, o trabalho é dado por Q, que multiplica DDP entre A e B. Observem, a DDP entre A e B é um valor negativo, já que o potencial de B é maior que o potencial de A, não é verdade? Então, isso seria assim, né, escrito dessa forma. Né? V, a DDP entre A e B é o potencial de A menos o potencial de B. Como VB é maior que VA, a DDP é negativa, não é mesmo? Mas como a carga de prova também é negativa, isso resulta em um trabalho que é positivo. E se o trabalho é positivo e ele é dado, né? O trabalho da força elétrica é igual pela energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B, nós podemos afirmar que se esse trabalho é positivo, a energia potencial de A é maior que a energia potencial de B. Então, notem, apesar do potencial em B ser maior do que em a energia potencial adquirida pela carga nesse ponto, armazenada por ela nesse ponto, é menor. Então, a carga negativa está se movendo para regiões de menor energia. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra que sempre que as cargas elétricas se movem sob a ação exclusiva de um campo elétrico, elas se movem buscando regiões de menor energia e elas se moverão somente se existir uma diferença de potencial. Se não há uma diferença de potencial entre dois pontos, a carga elétrica ela não vai se mover entre esses pontos de forma espontânea, correto? Isso nos leva a pensar um pouco sobre o processo de eletrização de um condutor. Vamos retornar a isso. Nós já falamos sobre processos de eletrização anteriormente, mas vale aqui algumas considerações. Imaginem que nós temos um condutor qualquer inicialmente neutro. Esse condutor é posto em contato com um bastão que está carregado negativamente. Como nós sabemos, lá do processo de eletrização, haverá um fluxo de carga elétrica do bastão para o condutor. Então, os elétrons irão se movimentar do bastão carregado para o condutor inicialmente neutro. Agora que a gente já falou um pouco sobre o movimento de carga elétrica, fica claro para a gente que os elétrons saem do bastão e se movimentam em direção ao condutor neutro devido à diferença de potencial que existe entre esses dois corpos. Notem, como o condutor está neutro, o seu potencial é igual a zero. Então, como o bastão está carregado, ele possui um potencial que é menor que zero. Sendo assim, nós podemos afirmar que o potencial do bastão é menor que o potencial do condutor. E como nós já vimos, os elétrons sempre se moverão no sentido de potenciais maiores, a fim de minimizar a energia armazenada por eles. Sendo assim, ocorre o fluxo de elétrons do bastão carregado para o condutor neutro. Então, começamos a entender aí como há esse fluxo de cargas, fluxo de elétrons do corpo carregado para o corpo neutro. Quando esses elétrons atingem o condutor, eles chegam inicialmente na região onde é feito o contato, na região de contato, na região onde o bastão está encostado no condutor. Quando essas cargas atingem essa região,
elas provocam um desequilíbrio no condutor neutro. Isso porque o potencial desse condutor era nulo, não é mesmo? Quando as cargas positivas atingem essa região aqui, elas provocam uma redução do potencial local, visto que essa região adquire um potencial negativo. Enquanto isso, as regiões mais distantes de onde ocorreu o contato continuam com o potencial nulo, não é mesmo? Sendo assim, há uma diferença de potencial entre as duas regiões do condutor. Aquela onde ocorreu o contato possui menor potencial do que aquela mais distante. Sendo assim, devido a essa diferença de potencial entre as regiões do condutor, ocorre um fluxo de cargas no interior desse condutor, de modo que os elétrons vão se movimentar em direção a regiões de maior potencial. Então, esses elétrons que chegaram aqui nessa primeira região, eles vão começar a se movimentar para regiões mais distantes. Isso ocorre porque há essa diferença de potencial entre as regiões do corpo. No caso, esse fluxo de elétrons acontece por um breve instante, porque depois de um certo tempo, depois desse certo intervalo de tempo, as cargas vão encontrar posições que minimizem a sua energia. E quando isso ocorre, não há mais diferença de potencial entre pontos do condutor. Sendo assim, na situação em que finaliza-se a troca de cargas entre o bastão e o corpo condutor, que estava inicialmente neutro, e também entre as regiões do condutor, as cargas elas estarão sobre a superfície desse condutor, de modo que elas estão ali em equilíbrio, sendo assim, em repouso. Notem, como as cargas atingem a situação de equilíbrio, nós podemos afirmar que o potencial sobre todos os pontos desse condutor é sempre o mesmo. Ou seja, se eu tomo aqui um ponto A, aqui um ponto B, aqui um ponto C, aqui um ponto D, eu posso afirmar que o potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C, que é igual ao potencial de D. Como que eu posso afirmar isso? Olhem, se houvesse uma diferença de potencial nesse condutor, no interior e na superfície desse condutor, haveria movimento de carga, já que as cargas elétricas se movem espontaneamente entre dois pontos que estão sob diferentes potenciais. Como aí não há movimento, nós podemos afirmar que os potenciais desses pontos são idênticos. Nessa situação, nós dizemos que o condutor atingiu o equilíbrio eletrostático. Isso significa o quê? Significa que não há movimento de cargas nesse condutor e que todos os pontos desse corpo estão sob o mesmo potencial. Sendo assim, o potencial interno é igual ao potencial de pontos na superfície. Se não fosse, haveria um fluxo de cargas da superfície para o interior ou do interior para a superfície. Então, além disso, nós podemos afirmar que a superfície do condutor é uma superfície equipotencial, já que todos os pontos sobre essa superfície
estão com o mesmo potencial. Se não estivessem, haveria ali fluxo de cargas de uma região para outra.